Boa noite a todos, eu me chamo Pedro Krominski Bicudo, estou aqui para falar sobre o artigo que fizemos sobre úlceras no pé diabético. O título do nosso artigo é uma revisão sistemática sobre o pé diabético. Quem nos auxiliou foi o Dr. e preceptor Pablo Álvares Alt. Nós introduzimos nosso artigo, a introdução falando sobre o termo diabetes mellitus, que é um termo referente a vários distúrbios metabólicos que causam hiperglicemia. Existem diferentes tipos, mas principalmente o tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Feridas nos pés de pacientes diabéticos são um importante problema de saúde, porque são causas comuns de amputação, de sepse, de hospitalização e morte nesse grupo de pacientes, nos diabéticos. Nós começamos nosso desenvolvimento explicando alguns mecanismos que causam hiperglicemia, que seria redução diminuída da insulina, aumento da produção de glicose e diminuição do consumo da glicose. Mas qual que é o perigo dessa hiperglicemia? O que isso causa? Hiperglicemia vai causar duas principais coisas: vasculopatia periférica e neuropatia periférica. Então, um paciente com essas duas coisas, quando ele se machucar, fizer algumas feridas nos pés, aquela ferida ela não vai cicatrizar direito por causa da vasculopatia e o paciente não vai sentir tanta dor. Isso não vai incomodar tanto o paciente por conta da neuropatia. Ou seja, isso tem tudo para o paciente não buscar ajuda de imediato, aquela ferida ficar aberta e infeccionar. E aí é a porta de entrada para vários micro-organismos. Essas feridas elas podem ser superficiais ou profundas. Normalmente, os agentes que causam as superficiais são o grupo dos estafilococos e streptococcus, e as profundas são esses dois, somados a enterococos, pseudomonas e anaeróbios. O diagnóstico é clínico, essencialmente clínico. O médico profissional de saúde tem que estar capacitado para ver aquela ferida, identificar, ver que está infectado, através dos sinais cardinais: eritema, calor, inchaço, dor. Identificar e fazer o tratamento, iniciar o tratamento, O manejo inicial dessas feridas, dessas úlceras, começa com o debridamento cirúrgico. Vai debridar lá, tirar a parte necrosada, fazer o curativo correto e informar o paciente sobre os cuidados que ele tem que ter no dia a dia, a troca dos curativos, a higiene do local e prevenir que ele tenha úlceras novamente, controlando a glicose sempre, os problemas base dele. E também, acima de tudo isso, evitar qualquer tipo de complicação cardiovascular. O diagnóstico tem que ser o mais precoce possível para evitar a amputação, e não prejudicar a qualidade de vida do paciente, para evitar a hospitalização e até morte. As úlceras que são causadas por estresse, pelo caminhar, às vezes o paciente caminha torto, tem alguma deformidade no pé ali, esse paciente deve ficar em repouso, esse pé, até sarar essa ferida, essa úlcera, tem que ficar em repouso. Esses pacientes, depois, na reabilitação ali, é bom prescrever para eles calçados ortopédicos, com as palmilhas lá que vão evitar fazer úlceras. Outro cuidado é que esses pacientes diabéticos, eles vêm em uso de vários medicamentos diabéticos. Uma classe que é bom evitar e tomar cuidado são os inibidores de SGLT2, porque está comprovado que essa classe está associada com maior número de hospitalização e de amputação. Então, o paciente chegou em uso dessa classe, está com uma úlcera no pé, o médico deve considerar trocar de classe esse medicamento, trocar a classe do medicamento. Nós concluímos então que essas feridas no pé diabético são importantes causas de hospitalização e morte na população diabética. O diagnóstico tem que ser precoce, o tratamento tem que ser precoce e todos os pacientes diabéticos devem sair do consultório, sair do atendimento médico esclarecidos com o que eles devem fazer, os cuidados que eles devem tomar no dia a dia, higienização correta e, acima de tudo, controlar a diabetes, que é a causa base disso tudo. As referências estão no artigo. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos.